Esse é o nossa quinta unidade de estudo. Nós vamos falar sobre resultado em finanças públicas. Já falamos sobre a teoria das finanças públicas, a forma pela qual o Estado promove o bem-estar social, que é através das despesas públicas. Falamos sobre as receitas públicas que financiam as despesas. E agora a gente vai falar sobre os resultados em finanças públicas. Bom, esse módulo está construído basicamente com base no livro do Jean Biagi e Claude Allen, que está na nossa referência bibliográfica, é o principal livro. Eu não me recordo o capítulo, tá? Bom, quando se fala em resultado em finanças públicas, se fala em resultado fiscal, é um termo genérico, e alguns termos mais específicos. Resultado fiscal é um termo mais genérico, mais abrangente, no qual estão enquadrados os outros resultados. Então, quando eu falo em resultado fiscal, eu tenho que saber, eu estou me referindo a resultado nominal, a resultado primário, a resultado orçamentário, a resultado financeiro, o que eu estou me referindo? Então, basicamente, esse é o assunto que nós vamos ver aqui até o resultado orçamentário, nessa exposição. Bom, resultado fiscal é apurado pelo Banco Central do Brasil e abrange 3 itens. O governo central, que é a soma das contas do governo federal, do INSS, que é a Previdência Social, e do próprio Banco Central, que também é um órgão importante do governo da União. Além disso, do governo central, ainda temos os resultados de estados e municípios, todos juntos, na área pública, obviamente, e também o resultado das estatais brasileiras, todas, empresas federais. Quando falo empresas, é empresa pública e sociedade de economia mista, empresas estaduais e empresas municipais. Quando se fala em resultado fiscal, no Brasil, historicamente, nós interpretamos como aquela sigla que está aqui ao lado, que significa necessidade de financiamento do setor público. Isso porque, historicamente, nós temos sempre um resultado nominal, um resultado geral deficitário. Então, o governo brasileiro, como um todo, estados, municípios e União, todo ano fecham no vermelho, genericamente, e precisam recorrer a financiamento para financiar o setor público. Então, por isso que no Brasil, quando se fala em resultado fiscal, também se está querendo dizer em necessidade de financiamento para o setor público. Bom, a metodologia de cálculo do resultado fiscal no Brasil é a metodologia que segue o regime de caixa. Sem, assim, muito aprofundamento, regime de caixa significa assim, é receita, o dinheiro que entra no caixa, é despesa, o dinheiro que sai do caixa. Atenção, porque quando estudamos despesas, nós vimos que a despesa é reconhecida no momento em que há o empenhamento. Quando há empenho da despesa, ou seja, se reserva um pedaço do orçamento, a despesa já é contada como despesa, considerada como despesa. São 4 fases, fixação, empenho, liquidação e pagamento. No setor público já se considera despesa no momento do empenho. Mais especificamente para se verificar o resultado fiscal da nação, este que eu acabei de falar, se usa o regime de caixa, exceto para as despesas de juros. Por quê? Porque nem todos os juros são pagos, muitos juros são incorporados ao principal e aumentam a dívida. Então, os juros não, o juro que ocorre, que é uma despesa empenhada, ele também conta, tá certo? Bom, outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco é que o cálculo da necessidade de financiamento do setor público é feito num método que se chama uma medida abaixo da linha. Só vou adiantar, abaixo da linha significa que não se faz a conta assim, receita menos despesas igual ao resultado. Se faz assim, ó, olha todas as contas bancárias do setor público, todas aquelas que eu falei, as contas, o conjunto de contas bancárias
do governo estadual, municipal, União, Banco Central, Previdência, olha tudo isso aí e verifica qual foi o aumento da dívida pública. E em função da variação da dívida pública se calcula a necessidade de financiamento do setor público. Então, é como se a gente pensasse na gente. Eu posso ganhar, vamos supor, 10 mil reais e gastar 11 mil, então tive um déficit de 1.000. Mas o que aconteceu lá? Eu não devia nada e agora estou devendo 1.000. E se eu devia 10, agora estou devendo 11. Se eu devia 12, agora estou devendo 13. Se eu devia 20, agora estou devendo 21, porque eu gastei mais do que arrecadei. Então, ao invés de calcular, porque o cálculo demanda, o cálculo para ser preciso, é mais preciso verificar a variação da dívida dos entes subnacionais, que é estados e municípios, e assim como a dívida da União. Você tem uma precisão mais adequada do resultado fiscal. Vamos avançar, depois retomamos esse conceito. A necessidade de financiamento do setor público é muitas vezes divulgada conforme esse quadro aqui. Ó. Esse quadro é um quadrinho que é uma tabela que apresenta a necessidade de financiamento do setor público nos anos de 2013 e 2014. Então você tem blocos, né? Você tem um bloco do resultado nominal, ele está aqui em cima em negrito. Você tem um bloco dos juros nominais, negrito aqui, e o bloco de resultado primário. Tudo isso o professor vai explicar para vocês, tá? Esse detalhe. Então, o resultado fiscal é olhar isso como um todo. Qual é o resultado mais abrangente? Qual é o resultado resumo? É o que está lá em cima. Então, se nós olharmos aqui, ó, o resultado nominal do setor público em 2013 foi de 157.555 bilhões, porque aqui tem que botar milhões atrás, bilhões. Isso representava 3,05% do PIB. Você está vendo que esse resultado está positivo? Por que está positivo? Porque o título da tabela é necessidade de financiamento do setor público. Ou seja, precisou buscar dinheiro, foi necessário 157 bilhões de reais. Em 2014, essa necessidade aumentou para 343, quase 344 bilhões, como está mostrando aqui. Isso em 2014 representava 6,23%. Tá certo? Agora, você vê aqui a composição desse resultado nominal. Como é que ele era composto? O governo central contribuiu com 110 bilhões aqui. Os governos regionais com 44 bilhões praticamente, né? Divididos assim, estadual e municipal, empresas estatais. Veja que tem um resultado negativo, que é o Banco Central do Brasil. Esse resultado negativo significa um superávit nominal do Banco Central. Como, professor? Não, se é negativo, deveria ser déficit. Não, porque o título da tabela é necessidade de financiamento do setor público. Então, se você tem negativo, significa que você não necessitou de recursos, você ajudou as outras unidades que necessitaram de recursos. Você veja aqui em 2014, por exemplo, que a gente tinha no governo central uma necessidade de 271. O Banco Central também teve um resultado positivo, de resultado nominal positivo, de 22 bilhões. Tá certo? Ok. Sobre juros e resultado primário, já falaremos, tá? Bom, continuando alguns comentários com base nesse quadro que eu mostrei, com base na nossa introdução. Primeiro, a caixa versus competência. São duas terminologias antagônicas. Caixa significa receita que entra no caixa, despesa que sai do caixa. Caixa significa considerar os recebimentos e pagamentos. Competência significa, sim, receita que você tem direito de receber, despesa que já foi empenhada. Isso é competência. Né? Já aconteceu o fato gerador da despesa, né, que era o quê? Reservar um pedaço do orçamento para gastar. Então, essa hora já é reconhecida a despesa.
Quando se apura resultado fiscal do governo como um todo, variação da dívida, como o professor falou, não faz sentido em falar em competência, porque a dívida só aumenta quando você não paga uma conta que você deveria pagar, não é? Então, por isso que uma metodologia para se calcular o resultado fiscal não é a competência, como é normalmente reconhecida a despesa, e sim o caixa. Quando você não paga a despesa, quando você tem que pagar a despesa e não tem dinheiro, é que a dívida aumenta, tá certo? E do mesma forma, se não entrou dinheiro no caixa, né, aquilo repercute no aumento da dívida também. E se entrou dinheiro no caixa, aquilo repercute ao contrário, na redução da dívida. Então esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, acima da linha versus abaixo da linha. O método de cálculo do governo federal da necessidade de financiamento do setor público é abaixo da linha. Abaixo da linha o que é? Em cima da linha, receita menos despesa, chega no resultado. Abaixo da linha significa, não olha para isso, olha para a variação da dívida. Variou a dívida? Variou. Como? Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Então, teve um resultado fiscal deficitário. Precisou de dinheiro, necessidade de financiamento do setor público. Tá certo? Resultado nominal, resultado operacional, resultado primário são aspectos ou subtotais do resultado fiscal. A gente pode até dizer o seguinte, resultado fiscal mesmo, o final da história, é o tal do resultado nominal. O resultado operacional, que na prática não se usa muito, é só uma questão didática, eu vou passar bem rápido por ele, é só um resultado intermediário, e o resultado primário importa. O que é o resultado primário? É o esforço do governo para diminuir o crescimento da dívida, ou mesmo diminuir a dívida. Esse resultado primário surgiu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma medida que foi criada para que o governo pudesse ter uma meta. Porque um governo que sempre gasta mais do que arrecada, como é que ele pode apresentar para o público o seu esforço para diminuir o ritmo de crescimento da dívida? Por meio do resultado primário. O professor já vai explicar isso é um conceito importantíssimo, assim como o resultado nominal. Estados e municípios somente usam o método acima da linha. Só a União que faz o cálculo da variação de dívida. Estados e municípios apresentam o resultado primário e nominal, fazendo receitas menos despesas. E nós já vamos ver isso aí, tá certo? Continuamos no próximo vídeo.